Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Porfírio, professor de filosofia, e hoje nós vamos falar sobre um assunto bem bacana: 10 mulheres da filosofia que você precisa conhecer. Porque a gente tem aquela tradição muito machista, né, dentro da filosofia, até dentro das ciências, de valorizar somente os trabalhos feitos por homens. Mas tivemos e ainda temos muitas mulheres que desenvolvem trabalhos filosóficos incríveis. Vamos discutir um pouco aqui sobre cada uma delas, né, sobre as 10 principais que eu listei aqui como principais. Óbvio que tem muito mais, tá? Eu trouxe aqui somente alguns nomes de maior destaque para vocês conhecerem. Antes de passar para a nossa aula, não se esquece aí, hein? Deixa o seu like aqui no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e ativa também o sininho para receber notificações. Pessoal, vamos começar falando de Hipátia. Hipátia de Alexandria. Ela não é o primeiro nome feminino registrado dentro da filosofia, mas ela é considerada a primeira matemática, tá? Ela era matemática, filósofa e astrônoma. Deixou muitas contribuições, inúmeras contribuições como matemática, como professora de filosofia e inclusive invenções. O problema é que grande parte da obra dela foi perdida quando houve o chamado incêndio da Biblioteca de Alexandria. Outra filósofa importante é Mary Wollstonecraft. Ela está ali no contexto do iluminismo francês, né, na Inglaterra, mas falando ali do iluminismo francês, pegando ideias do iluminismo francês, e é interessante que ela vai colocar ali, vai apoiar a Revolução Francesa. Ela faz uma defesa dos chamados direitos dos homens e dos cidadãos, estabelecido pela Carta, né, pela Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão, naquele contexto ali do século XVIII, que estava fervilhando na Europa, né, os ideais iluministas, a era das revoluções. E a Mary Wollstonecraft, ela escreve também um ensaio, né, uma carta-ensaio, contra Edmund Burke, que era um filósofo conservador contrário à Revolução Francesa. Tá? E ela está ali, pelo contrário, apoiando por essa questão dos direitos básicos fundamentais apontados pelos revolucionários. E o mais interessante é que a Mary Wollstonecraft, ela vai escrever depois uma defesa dos direitos das mulheres e das cidadãs. Afinal de contas, você tinha uma declaração dos direitos do homem e do cidadão, né? Então, olha a questão do gênero que ela está apontando aí. A importância de se colocar, de se estender a cidadania, né, através da palavra, ao gênero feminino também. Tá? Porque muitos vão falar, mas você tem a generalização masculina e tal. No contexto lá nem tinha. Por quê? Porque as mulheres não tinham esse direito cidadão, falando aí das primeiras repúblicas, das primeiras experiências republicanas. Depois da Mary, nós temos a Harriet Taylor Mill. Né? Harriet Taylor Mill, ela é escritora ali de alguns estudos e de um ensaio sobre o utilitarismo. É uma teoria ética dentro da filosofia ali que vai levar em conta a questão da utilidade para a ação moral. O problema é, Harriet Taylor Mill era esposa de John Stuart Mill. John Stuart Mill é quem escreve o livro sobre utilitarismo que vai ser publicado, finalmente publicado, com o nome dele e uma dedicatória a ela. Só que grande parte dos estudos que estavam ali no livro de Mill eram inspirados já em escritos de Harriet Taylor, tá? E aí o nome de quem que aparece geralmente? Do John Stuart Mill e do Jeremy Bentham, que era uma espécie ali de mentor intelectual que formula, né, as primeiras noções utilitaristas junto com John Stuart Mill. O nome da Harriet Taylor acaba meio que ficando apagado na história. Outro nome que vale a pena conferir é o de Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo foi uma filósofa e uma ativista ali comunista, né, militante comunista. Um fato interessante é que ela é uma das primeiras ali a conseguir um diploma e estudos de pós-graduação em filosofia já no sistema acadêmico moderno, tá? E ela foi ali uma defensora, né, ativista política pelos direitos das mulheres e a favor de uma revolução, tá? Tanto da revolução no campo marxista das ideias, né, uma revolução de inspiração comunista, marxista, quanto uma revolução que levasse em conta também o gênero e a questão feminina, a causa feminina no mundo. O próximo nome de uma filósofa interessante para a gente conhecer é o de Edith Stein. Edith Stein, ela era uma filósofa judia alemã, tá, que virou freira, convertida tardiamente, né, entrou para a Ordem das Carmelitas,
E o interessante é que ela passou por um período ali na adolescência dela agnóstica, né? Seguindo o agnosticismo. Ela, na infância, ela segue a tradição judaica, né? Depois se afasta do judaísmo e depois, tardiamente ali na sua fase já madura adulta, ela se converte ao cristianismo e vira freira, tá? Foi canonizada depois, inclusive, né, sendo considerada santa durante o papado de João Paulo II. Um fato curioso sobre a vida de Edith Stein é que ela foi a segunda mulher a defender uma tese de doutorado em filosofia dentro da Alemanha. E ela começa a estudar a fenomenologia a partir de Husserl, que foi seu professor e seu orientador, e ela mantém esses estudos sobre fenomenologia, a orientação de Husserl, de Edmund Husserl, até a sua conversão e entrada para a Ordem das Carmelitas. O fim da vida de Edith Stein é trágico, porque por conta de sua descendência judaica, ela foi, mesmo tendo se convertido, né, mesmo sendo católica, ela foi presa pelos nazistas, tá, e faleceu em 1941 no campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, né? Então, ela morreu ali na câmara de gás. Mais um nome interessante que vale a pena conhecer dentro da filosofia é o de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir foi uma filósofa existencialista, feminista, e ela está aliando aqui as duas vertentes aqui, né? Ela está aliando a questão do existencialismo e as teorias existencialistas, né, que vão falar ali sobre principalmente a questão da condição humana, a questão feminina, a questão da mulher na sociedade. Então, ela acaba formulando, né, uma teoria que engloba ali a condição feminina na sociedade. Mais um caso também, que se a gente for considerar o machismo na nossa sociedade, por conta do seu relacionamento com Jean-Paul Sartre, né, o filósofo existencialista, muitas vezes Simone de Beauvoir é reconhecida como a esposa, a companheira de Sartre. Ficou curioso sobre a vida dela? Segue o card aqui em cima que você vai saber um pouquinho mais. Próxima pensadora é Hannah Arendt. Hannah Arendt é uma filósofa e teórico-política judia alemã, né? Também viveu no século XX, sofreu a perseguição nazista por ser judia, foi presa, conseguiu fugir de um campo de trabalho forçado na França, até que ela consegue ir para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos ela começa a acompanhar o fenômeno totalitário. Então ela vai estudar o totalitarismo, tá? O que é o fenômeno totalitário? Ela escreve um livro, inclusive, que é um dos mais completos sobre o assunto, que é As Origens do Totalitarismo. Se quiser saber também um pouquinho mais sobre Hannah Arendt, nós temos uma aula sobre o assunto, acesse card aqui. O próximo nome, a próxima teórica que eu trouxe aqui para vocês é Elisabeth Anscombe, ou, né, se for colocar o nome dela completo, né, que aparece ali que você acha nas citações, é Gertrude Marie Elisabeth Anscombe, tá? Sempre vai achar com uma sigla lá, GEM Anscombe. Ela é uma filósofa analítica, da tradição analítica. Então, se a gente pegar aqui dessas contemporâneas que a gente falou mais de filósofos, pensadoras ligadas ao existencialismo, à filosofia política. Ela está entrando no campo da filosofia analítica, trabalhando principalmente com as questões relativas aqui, primeiramente à linguagem, mas não somente à linguagem. Ela também vai trabalhar com questões relativas a uma ética, tá? E ela vai tentar ali englobar tudo isso dentro dos estudos sobre a linguagem, no longo período que ela foi professora da Universidade de Cambridge, uma das mais tradicionais do mundo. Outra teórica que eu trouxe para vocês, bem recente, bem contemporânea, ainda está viva, é Angela Davis. Angela Davis, ela é filósofa e é ativista pelos direitos da população negra e da mulher, né, da mulher negra. Então, ela vai mesclar aqui também, inclusive, a luta feminista com a questão racial, porque ela fala que tem essa importância de se ter em mente que a situação da mulher negra na sociedade é diferente da mulher, né, da mulher branca. Não que não que a mulher branca não sofra, mas você tem aqui um outro aspecto que, além do gênero, é a raça. E aí ela fala, quando você entra com a classe social, então, você tem um movimento social completo e complexo. Angela Davis atua desde o início da sua carreira, quando inclusive ela foi presa injustamente, né, pelo seu ativismo na década de 70, por um sistema jurídico, político e social mais justo,
com a população negra, né? E aí ela vai mostrar ali com dados, inclusive com outras pesquisas dela, o tanto que o sistema carcerário norte-americano, que é de onde ela está observando mais de perto, ele é injusto, né? Ele encarcera a maioria de uma população negra e não toma medidas, por exemplo, para que os negros saiam de uma condição de classe inferior, né, que vai causar esse encarceramento. Quer conferir um pouco mais sobre a vida de Angela Davis? Né, acesse o card aqui com a nossa aula específica sobre ela. Olha só, a última aqui, pensadora que eu trouxe, nessa pequena lista de 10, né, que eu considerei aqui as 10 maiores de destaque, ou né, que tem uma contribuição mais importante ou mais clássica dentro da filosofia, é a Judith Butler. Judith Butler, ela é uma filósofa teórico-política, né, que é uma filósofa política que vai estudar aqui principalmente assuntos relacionados a essa política no mundo contemporâneo, e aí entra a questão da democracia, que vem abrangendo aqui as pesquisas dela, e também a questão de gênero, tá, e direitos da população LGBTQI+. Tá? E isso engloba principalmente uma teoria feminista e uma teoria que ela desenvolveu, que é a chamada teoria queer, que vai falar sobre o modo como a sociedade encara os gêneros de uma maneira binária e de uma maneira performática sem perceber, achando que gênero se resume a masculino e feminino e é natural, né? Quando ela vai tentar mostrar que não, que isso não é natural, tá? Quer conferir também um pouco mais sobre a vida de Judith Butler? Acesse aqui o card da nossa aula específica sobre ela. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Curtam, compartilhem à vontade, né? Se tiver alguma dúvida aí, acessem os materiais que estão nos links abaixo. Até a próxima. Não esquece também, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, ativa o sininho, curta o nosso vídeo, por favor. Até logo!